Oiê! Aí, olha o povo pontual. Bom dia, meninas. Gosto da pontualidade. Nada como avisar antes, o povo ser pontual. Bom dia para todo mundo. Fico feliz de vocês estarem aqui. Olha quanta gente querida junto. Bom dia, Zilma. Bom dia, Vanessa, Dai. Bom dia, Bi, Valéria. Ateliê do Encanto, a Elisa, a Alzira, a Zilma. Gente, temos que estar bem, eu tô em paz, graças a Deus. E teve gente que falou assim, ai, mas você vai fazer a live, você não vai fazer. Gente, antes de mais nada, a gente tem que seguir a vida. Né? Meu pai, ele não ia querer que eu ficasse apenas sentada chorando. Então, vamos lá, trabalhar. Que como vocês podem ver, ó, já chorei bastante, mas é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ter paz. Até postei uma frase hoje que, enquanto eu tava conversando, que foi realmente o que eu senti, que eu falo que algumas coisas na vida só vão fazer sentido pra gente depois de um tempo. E hoje eu tava refletindo sobre a questão dos mandamentos, né? Que eu falo que amar ao próximo como a ti mesmo é desejar o melhor pro próximo e não que seja melhor pra gente. Então a gente tem que aprender a aceitar e a seguir sempre em frente, né? Então vamos lá. Gente, por que eu resolvi fazer as lives? Eu vou contar um pouquinho da live passada. A live passada ela não ficou gravada. E isso pra mim foi um insight bem bacana. Eu sigo várias pessoas que acabam não deixando as lives gravadas e eu acho que até é um benefício para quem se comprometeu, para quem abdicou de outras coisas para estar aqui, então ter um conhecimento diferenciado do que todo mundo. Então, quando a gente quer ter algo diferente de todo mundo, a gente tem que fazer coisas diferentes de todo mundo. Então, eu acho que esse é o princípio do sucesso, de a gente acreditar. Então, eu sempre aprendi uma coisa que eu falo que assim, a gente não precisa reinventar a roda. E o segredo do sucesso em qualquer profissão, em qualquer coisa na vida que a gente for fazer, o segredo do sucesso sempre vai ser a disciplina. Nada que você faz um dia sim e o outro dia não vai te dar resultado. Então a gente tem que focar nisso. Eu vou buscar a cada live apenas fazer um resuminho para as pessoas entenderem. Então meu objetivo é o mês todo levantar conhecimentos importantes. Então a gente começou na semana passada falando sobre a importância de delegar tarefas. E eu senti que muitas pessoas... Oi, Lili! Oi, Li! Muita gente querida aqui. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de delegar simplesmente por não confiar na equipe. Então, a gente tem que analisar se a nossa questão é a gente não ter coragem de delegar ou a gente não tem a capacidade de treinar a nossa equipe para com que ela faça da forma com que a gente espera. Então, uma coisa super importante que a gente tem que dizer, ninguém vai fazer tudo igual a você. Então, tem gente que fala assim, ai, mas eu faço melhor. Que bom que você faz melhor, porque essa é a razão da empresa ser sua. Mas se você não tem pessoas que você acredita para trabalhar com você, eu acho que é bacana você repensar sobre isso, para você repensar sobre tudo que você está fazendo, como que você está treinando a sua equipe, para começar no pique total. Tá? Então, assim, recapitulando tudo que eu falei na live passada, dicas super importantes. Toda vez que você vai para um evento, bom dia, Juna, Kênia, todo mundo que tá entrando, feliz por vocês estarem aqui comigo. Então, as dicas que eu dei na semana passada foi, vai fazer o seu roteiro, vai atender um cliente, vai fazer o que você for, gente, coloque tudo no papel. Por quê? Porque a nossa mente esquece. Daí a gente fala assim, mas eu só tenho 1, 2, 3 clientes. Ok, mas às vezes aquele detalhezinho daquela cliente vai fazer toda a diferença. A Helena tá falando aqui uma coisa importante, é isso. É uma questão pessoal antes do profissional de não confiar nas pessoas, pois é. Mas daí é uma coisa que eu falo que assim, quando a pessoa fala que não sabe delegar,
é bacana para ela parar e refletir na vida dela. Eu falo que assim, o nosso lado pessoal sempre vai influenciar muito no profissional. E quando uma coisa não tá resolvida no pessoal, no profissional acaba impactando. Então, assim, a questão de não confiar, de não delegar, de não passar uma tarefa realmente confiando, porque eu sei que tem gente que acha que delega, passa a coisa e depois fica correndo atrás para ver se a pessoa fez, tá? Então, assim, o que eu sempre sugiro? Vai colocando tudo no papel. Vai fazer o seu roteiro, cria uma lista de tarefas e divida o seu evento em etapas, tá? Então, sempre analisa as habilidades da sua equipe para que tudo flua super bem. Sempre foca em todos os detalhes que você achou que era interessante para todo mundo, tá? Então, assim, vamos sempre incluir também uma dica que eu dei super bacana. Bom dia, Ju, todo mundo que tá chegando. Bom dia, Eliane. Eu sempre falo que é bacana a gente sempre ter aquele princípio: ensinar, corrigir e exigir. Tudo na vida, gente. Não adianta você querer corrigir uma pessoa que você não ensinou da forma com que ela queira. Por quê? Cada um tem uma visão. Então você fala assim, eu sempre montei isso dessa forma, eu sempre achei que fazia assim. Tá, ok. Mas o padrão da Gamata Assessoria é assim. Então, assim, para sua equipe saber aquilo que você espera, a gente tem que sempre colocar tudo no papel, passar um treinamento, fazer, tá? Então é sempre bacana. Então, assim, vamos falando sobre criar padrões da empresa, já vou entrar no assunto da live de hoje, que eu falei que a gente ia falar sobre processos. Por que eu falei que a gente ia falar sobre processos? Porque é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Então, se a gente for ver, as grandes empresas, as maiores empresas que fazem muito sucesso, por que elas funcionam? Porque elas criaram processos que dão resultado. E isso é muito claro. Então, assim, quantos McDonald's existem hoje no mundo? Qualquer McDonald's que você for no Brasil, o Big Mac vai ser o Big Mac igual. Então, assim, a gente tem que entender que não é porque, o chapeiro não estava de bom humor que o seu lanche vai sair diferente. Então, a gente tem que entender que o quê? Que eles criaram processos que geraram o sucesso. Então, assim, o que você tem de processo na sua empresa? Porque tem pessoas que vai trabalhando conforme a demanda e não cria processos administrativos. Então é muito importante a gente ter certeza se tudo aquilo que a gente está fazendo realmente funciona também para quem está conosco. Aqui a Eliane está falando que as reuniões pós-evento são maravilhosas. Ouvir a equipe nos ajuda muito a melhorar as estratégias. Sabe por que ajuda, Eliane? Porque nós somos uma só e muitas vezes nossa equipe são 3, 4, 5, depende do tamanho do evento. E quem é o convidado não sabe a diferença entre nós e ela. Para o convidado, todo mundo é a mesma pessoa, é o organizador de eventos. Então as pessoas têm que entender que às vezes você escolheu uma pessoa baratinha para estar no seu evento, só que ela representa a cara da sua empresa. Às vezes você está colocando uma pessoa que não está qualificada, mas ela está representando a cara da sua empresa. Então a gente tem que tomar cuidado no processo todo. Então, assim, eu ouvi esses dias uma frase que eu achei muito bacana, que o brasileiro faz errado, porque a gente tem que contratar devagar e demitir rápido. Então, às vezes a gente tá com algumas pessoas na equipe que a gente sabe que não tá levando pra frente e a gente acaba carregando isso pensando do lado pessoal, e a gente tem que mudar isso, porque a gente tem que realmente pensar isso como empresa, e eu digo isso por mim mesma, de reavaliar os processos e ver, tipo, olha, isso não tá funcionando bem no caminho que a gente vai seguir. E como que a gente vai seguir esses processos? Qual processo eu tenho que seguir? Primeiro de tudo, gente, para você ser empreendedor e ter sucesso, você precisa ter uma rotina. Não adianta você falar assim, mas eu não tenho volume para isso. Não tem volume para quê? Vamos lá. Se você trabalhasse numa empresa, você não trabalharia todos os dias, no mesmo horário? Muitas empresas o pessoal trabalha das 9 às 18. E você, quantas horas trabalha para sua empresa? Realmente você é dedicado e disciplinado? Ou você acha que quando você está no evento batendo papo, você realmente está trabalhando? Tem pessoas que vão para eventos do mercado e realmente estão trabalhando. Mas tem pessoas que não, estão apenas batendo papo. Ao meu ver, se você vai para um evento e só fica com as pessoas com que você conhece, você não está trabalhando, você está só batendo papo. Mas falando sobre processos, o que é bacana você ter, tá? O que é interessante você ter? Criar todos os processos. Então, começando pelo básico, inicial. Eu vou criar uma apresentação da minha empresa.
Então tá, esse é um primeiro processo. Qual é a imagem que você quer dar para sua empresa? Qual é a imagem que você quer transparecer para os seus clientes? Ah, eu quero fazer uma coisa moderna. Não, eu quero uma coisa mais tradicional. Ah, eu quero trabalhar com um casamento no campo. Não, eu quero trabalhar com mini wed. Então, assim, a gente tem que criar processos em todos os momentos. Então, vamos lá. Vamos pegar... O primeiro processo que a gente vai criar é o quê? É a nossa apresentação. Então, assim, mas eu não tenho cliente ainda. Ótimo. Você não tem cliente? Tá bom. Mas eu já tenho e eu quero mudar meu público. Melhor ainda. Então, assim, qual que é o público que você quer atingir? Qual que é o público que você quer realmente atender? Bom dia, Su. Bom dia, Bi. Todo mundo que tá entrando. Então, vamos lá. Primeira parte que a gente vai fazer é o quê? Criar uma apresentação da empresa. Eu sempre falo que é muito bacana, e quem fez o meu último curso da mentoria comercial soube a diferença de apresentação e proposta, tá? Uma coisa é você apresentar a sua empresa para o seu público-alvo. A outra coisa é você criar uma proposta de valor de acordo específica para aquele evento. É isso mesmo, gente. Mesmo trabalhando em casa, eu me arrumo como se fosse para trabalhar fora. Isso é fundamental. Então, assim, agora eu tô no escritório, no meu home office, eu tenho escritório também fora, mais tarde eu vou pra lá, e a gente tem que fazer tudo isso. Então, assim, acordou, gente, cria a sua rotina. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei hoje, eu acordei, tomei café, eu arrumei minha cama, me troquei, fui pra academia, subi, tomei banho, me arrumei e tô aqui. Então, assim, minha rotina matinal foi feita. Por quê? Porque a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, não adianta você querer ter sucesso, ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Para ter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Então, assim, o que é bacana? Eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer uma proposta. E daí vai surgir um evento. Eu vou fazer essa feira, que essa feira vai me gerar muito resultado. Será que ela vai gerar resultado? Será que você está preparado para atender essa feira? Porque tem muitas vezes que a pessoa vai pro evento e não estuda o evento. Por quê? Aonde que é o evento? Quem são os parceiros que estão lá? O público que você vai lá é interessante? Qual é a rotatividade? Então, assim, vamos pensar em tudo que a gente envolve. Porque tem gente que vai fechar uma feira e pensa no valor do stand. Só que o valor do stand é o mínimo. Porque assim, você vai pagar o stand, daí você tem que pôr decoração, daí você tem alimentação, você tem transporte, você tem o material que vai entregar, daí vai ter um sorteio, daí vai ter um brinde. Então assim, será que você está preparado para todo esse contexto? Tem que ter a paga das pessoas que fazem com você. Por quê? Porque quando você não paga a sua equipe, você também não está valorizando a sua equipe. Então assim, a gente tem que entender que se a gente quer ter o nosso trabalho valorizado, a gente tem que valorizar a nossa equipe o tempo inteiro. Tá? Então é muito bacana a gente se preparar para isso. Não, Maíra, olha, eu tô começando, mas eu não vou fazer evento porque eu não tenho dinheiro para isso. Ótimo. Não tem dinheiro para isso? Beleza. O que você tem? Eu não tenho dinheiro para investir em nada. Ok, você não tem dinheiro, mas você tem tempo, concorda? Todo mundo tem 24 horas no dia. E é isso que eu quero que vocês sempre tenham consciência. Qual é a diferença de você e do cerimonialista top? As 24 horas são iguais, concorda? Então, o que eu quero? Que você se inspire nos melhores. Eu não quero que vocês fiquem pensando, gente, eu falo que o pessoal perde muito tempo procurando pelo em ovo. Então, as pessoas perdem muito tempo falando, fulano cobra mais barato, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Gente, a vida do colega não paga nossos boletos. Então, vamos focar naquelas pessoas que realmente estão fazendo, nas pessoas que fazem a diferença. Por quê? Porque reclamar, gente, nem queimar caloria, né? Porque se reclamasse, queimasse caloria, muita gente aqui, tava só o pó da rabiola. Talvez se encontrar alguém magrinho, talvez seja isso. Brincadeiras à parte. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar e se inspirar naquelas pessoas que realmente produzem e fazem diferença. Não adianta você querer dar bola para uma pessoa que nada tá fazendo de bom. Então, o que aquela pessoa tá fazendo de positivo? Nossa, olha, ela fez um evento bacana em tal lugar, ela fez tal coisa em tal lugar, ela fez tal coisa. Ótimo, se a pessoa te inspira, segue ela. Agora tem pessoas, gente, que só nos levam para baixo, então a gente não precisa delas. Mas vamos lá, falando sobre a partes
de processos. Você pode criar material, ainda bem que eu não estou tão magrinha assim, é isso, Vi. Então, assim, vai fazer um evento, qual o material que eu tenho que criar pro evento? Tá? Ah, eu vou fazer uma feira, vou fazer tal coisa, o que eu tenho que criar? Quais são os processos que eu sempre acho que é muito importante todo mundo ter? Ter um roteiro de atendimento. O roteiro de atendimento pode ser como formulário, pode ser briefing, pode ser o nome que você quiser, mas você tem que ter um papel com uma ordem lógica. E daí você vai colocar o que no papel? Tudo aquilo que você for perguntar para sua cliente. Por quê? Porque você precisa entender o contexto. E quando a gente fala que a gente vende um evento personalizado, que a gente vende os detalhes, a gente tem que pensar nisso. Então, por exemplo, a gente está falando que vai fazer aqui a primeira festa de debutante. Ótimo! O que eu sempre falo? Qual que são os processos diferentes de uma festa de 15 anos? São muitos. Quando a gente está numa festa de 15 anos, a gente tem uma logística diferente de um casamento. A gente tem mais pessoas envolvidas. Então, se a gente tiver os 15 casais, eu sempre deixo uma pessoa responsável só para atender os 15 casais. Então, a gente tem que se preocupar com toda essa logística. Então, assim, vamos lá. Vou falar primeiro dos processos em geral que eu tenho e depois eu falo específico de debutante também, tá bom? Então, assim, eu sempre tenho um formulário de atendimento e eu criei uma ordem lógica para mim. Como que funciona? A gente tem que começar a indicar como que vai ser o processo? O que a gente tem que fazer? Eu já disponibilizei meu formulário muitas vezes, tá? Depois, quem quiser, me chama no WhatsApp e daí eu consigo enviar. Então, assim, o formulário, a gente vai evoluindo conforme o tempo. O que eu acho que é legal? Teve uma reunião, olha, eu senti que faltou isso. Vá lá e inclui. Os nossos processos têm que ser atualizados no dia a dia. Então, assim, eu tenho um formulário de atendimento. Depois do formulário de atendimento, o que eu preciso fazer? Eu, Maíra, depois de muito tempo, descobri que eu tenho que mandar um manual para os meus noivos. Ou para os meus clientes em geral, eu chamo de carta de boas-vindas. Por que eu mando as boas-vindas? Nas boas-vindas, eu reexplico tudo que a gente falou na reunião inicial e explico os processos. Explico questão de horário, questão de prazo de recebimento, de resposta. Por quê? Porque às vezes os noivos acham que a gente que não quer responder, muitas vezes o fornecedor que demora. Então eu sempre explico e vou explicando como que funciona o processo. A gente tem que entender que o nosso mercado ele trabalha com uma coisa que chama escassez. Então, muitos bons profissionais só atendem um evento por data. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma ordem lógica de processos para a gente seguir. Então, a gente pegou, fez o formulário de atendimento, atendeu o cliente. Aí o cliente quer fechar, a gente lê o contrato com ele. Tem muita gente que tem medo de ler contrato, gente, não tenha. E uma coisa que muita gente fala, mas o cliente quis mudar meu contrato. Ótimo! Se o cliente quis mudar o seu contrato, parabéns, ele realmente está interessado no seu processo, tá? E ele leu tudo, porque tem muita gente que assina tudo sem ler. E é bacana quando o cliente quer mudar, e se a cláusula que ele quiser mudar for justa, explique, não tenha medo de explicar seu contrato e de mudar. Gente, a inflexibilidade só demonstra que você tem receio de alguma coisa, tá? Então, assim, eu acho bacana a gente ler, eu friso muito a questão da parte de alimentação, eu friso a parte de questão de atendimento mesmo. Por quê? Porque tem gente que pega e às vezes fala assim, eu marquei uma reunião amanhã. E às vezes amanhã eu já tenho uma reunião, tá? Muito acertada, eu falo assim, então tá bom. Vai algum assistente meu te acompanhar, tá? Então, isso mesmo, daí o contrato é bilateral. Se for pertinente, se for necessário, gente, mudem, tá? E que bom que vocês já estão com a mente mais aberta e isso é ótimo. Porque a gente muitas vezes consegue, inclusive com o cliente, aprendendo. Então, assim, vamos atender o contratante. Então, assim, fez a reunião inicial, fez o contrato, manda a carta de boas-vindas. Qual vai ser o próximo passo? Depende. Depende do quê? Depende de qual estágio que está o casamento dele. Porque às vezes ele está iniciando, não tem nem data, e às vezes ele já está no processo, na metade do processo. O que a gente tem que pensar sobre isso? A gente tem que pensar que a gente tem que analisar o processo de um casamento como um todo, que muitas vezes as pessoas não entendem isso.
Natasha, tenho sim um modelo de carta de boas-vindas. Na verdade, tudo que eu sempre falo é o material que eu disponibilizo nos meus cursos. Eu sempre dou um link, que é uma pastinha de material de apoio com todos esses modelos, tá? Então, daí eu acho que é bacana a gente sempre inspirar e ir mudando de acordo com a necessidade, tá? Então, assim, o que eu acho que é bacana? A gente pensar no que é mais importante para o cliente. Então, assim, conversa com os noivos, verifiquem com eles o que eles acham mais prioridade, porque tem casal que vai priorizar a banda, tem casal que vai priorizar a igreja, tem casal que vai priorizar a foto e vídeo. Então, a gente tem que entender que cada caso é um caso. Então, a gente tem que começar o nosso planejamento de acordo com os que são escassos. Porque às vezes a pessoa do doce consegue fazer 2, 3 eventos num dia. O pessoal do coral muitas vezes consegue atender 2, 3 num dia. Mas às vezes o fotógrafo só faz um por dia. Às vezes você quer aquela cantora, ela só vai fazer um por dia. Então a gente tem que ter todo esse tipo de controle e discernimento. Então assim, o noivo fala, eu quero começar por tal coisa. Se às vezes para ele o espaço é mais importante, a gente tem que procurar o espaço. Por quê? Tem cliente que inclusive muda a data dependendo da prioridade deles. Então eu sempre começo dos itens que tem um custo mais elevado, tá? Para escassez. Então acho que isso é uma boa lógica. E a gente tem que entender também que cada cliente tem uma agenda. Então eu sempre pergunto qual é a disponibilidade do cliente. Tem gente que fala assim, você faz agenda dos noivos? Se for assessoria completa, eu faço. Se for outro pacote, eu não faço. Por quê? Porque vai demandar um trabalho muito grande. Se ela quiser isso impressa. Porém, o que a gente faz agora? Eu uso muito, quem me segue já há um tempo sabe, eu uso o Zapwed. Então lá eu personalizei o meu cronograma. E a noiva, se ela quiser acompanhar pelo aplicativo, ela consegue acompanhar toda a evolução de planejamento dela. Tá? Então, assim, eu acho que a gente ter processos, tem gente que fala assim, mas eu preciso ter uma plataforma. Não, gente. Mais de 10 anos eu trabalhei com a minha empresa apenas com documentos em Word e em Excel. Mas eu tinha uma ordem lógica para atender tudo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quais são os processos que você tem na sua empresa? Quais são os processos que você repete a cada atendimento? Travou aí, Ju? Travou para todo mundo? Porque aqui pra mim tá normal ainda. Vê aí, se estiver travado, manda mensagem mais pessoas, por favor, tá? Então a gente tem que entender o quê? Quais são os processos? Olha, explicar pro cliente. Para cada fornecedor que você tem que fechar, eu vou escolher de 3 a 5. Então assim, eu sempre indico no mínimo 3 fornecedores de cada segmento. Por quê? Porque é o mínimo para você ter o respaldo jurídico de você não induzir o seu cliente ao erro. Beleza, gente, tá normal, então vida que segue. Então, às vezes é só a internet de algum lugar que tá ok. Então, assim, o que a gente tem que seguir? Qual o processo? Eu vou indicar de 3 a 5 fornecedores. Nesse pacote que o noivo incluiu, eu vou passar só as indicações. Nesse outro pacote que o noivo incluiu, eu vou passar as indicações e os orçamentos. E nesse outro, eu vou passar as indicações, os orçamentos integrados, os orçamentos na íntegra e o comparativo. Então a gente tem que entender isso. O que a gente está fazendo, qual é o nosso processo. Então assim, esse é o meu processo de acordo com o pacote que eu estou fazendo. Então eu sempre vou pegar e vou trabalhar dessa forma. Eu explico para o cliente, olha, nesse pacote é isso que está incluído. Então eu tenho até uma tabela de comparação dos meus pacotes. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês que como que eu faço, que eu acho que é bem bacana. Aqui. Ó. Então assim, aqui tá com um pouquinho de reflexo. Eu comparo os 4 pacotes. Então, é uma tabelinha onde a pessoa vai vendo o que tem em cada pacote. E daí eu vou colocando todos os itens que são mais importantes no contrato e qual tem em cada. O que isso é bacana? Porque o cliente ele vai entender o que ele vai ter em cada momento. E tem muitas vezes... Então, vamos lá, Will. Eu não faço os orçamentos com o cliente. Como que funciona? Então, por exemplo, eu faço a reunião com a noiva. Olha, a gente vai cotar a decoração. O que eu faço? Eu converso com os noivos
seja por WhatsApp ou seja presencial, e eu vejo o que eles querem. O que é prioridade? Você tem fotos? Elas me mandam as fotos e eu faço um resuminho desse briefing para os decoradores. E o que eu explico? Eu explico para os noivos que quando eles forem na reunião, provavelmente os orçamentos eles alterem um pouco. Por que eles podem alterar? Porque é um trabalho personalizado. Então, assim, o que eu pergunto? Às vezes a noiva falou assim, eu amo mesa de madeira. E às vezes a noiva chega lá e ela se empolga e ama uma mesa de espelho bisotê. Então, assim, uma mesa de espelho sempre vai ser, muitas vezes, não vou falar sempre, muitas vezes pode ser mais cara do que uma mesa de madeira, porque a mesa de madeira, o transporte é mais fácil e tal. Então, é isso que eu sempre explico. Então, eu falo que a gente tem que orientar os noivos com o que eles querem. Então, eu sempre peço todo um briefing, mando o briefing com as fotos, inclusive, e daí, depois que pego as propostas, eu faço as visitas com a noiva. Então assim, é isso. Eu falo assim, eu não tenho... Tem muita gente que tem dúvida de como oferecer os pacotes. Eu mando esse comparativo no orçamento, sim, para as pessoas entenderem o que eles estão contratando. Eu mostro isso na reunião, então eu explico a diferença. E o que eu acho que é bacana? Eu pego um primeiro orçamento de tudo, gente. Depois que o cliente está fechado, se a noiva quer decoração, eu não agendo nenhum cliente meu com nenhum fornecedor se eu não tiver ideia de valores, tá? Eu acho que a gente não pode perder nem o nosso tempo, nem o tempo do cliente. Eu acho muito ruim o cliente chegar numa reunião e esperar gastar 10 mil, por exemplo, e o orçamento sair 22. Por quê? Ele criou uma expectativa e ele não vai suprir essa expectativa. Então, eu não marco reunião sem ter essa base. Então, assim, por que eu faço essa planilha comparativa? Que a Ali tá comentando que mostra exatamente o que ele tá comprando e aquela ajudinha tem preço. É isso. Tem muito cliente que às vezes quer fechar um pacote menor para garantir a minha exclusividade na data, porque eu só faço um evento por data, e de repente ele começa a me sugar, vai pedindo muitas coisas. Isso acontece com muita gente. Quando eu tenho esse comparativo, o que eu faço? Eu argumento com o cliente. Oi, fulano, tudo bom? Você lembra dos pacotes que eu te conversei lá na frente? Você quer fazer um upgrade de pacote? Porque tudo isso que você está me pedindo não está incluído no seu pacote. Então, assim, fica claro. E a pessoa entende que, tipo, não é uma ajudinha. Gente, indicar é o nosso trabalho. Eu pegar um orçamento comparativo e fazer a planilha, por exemplo, eu pego os orçamentos de decoração e faço uma planilha comparativa, tem vezes que eu demoro 3, 4 horas para fazer essa planilha. Então, o que é importante? Ela entender que ela tá pagando por esse tipo de trabalho. Então, até mesmo ontem me chamou um noivo, que ele falou, Maíra, a gente gostou muito, a gente precisa da sua assessoria completa, dá pra gente melhorar alguma coisa? Então, assim, eu vou montar uns pacotes pra ele, de acordo com o que ele precisa. Por quê? Eles chegaram no meu escritório falando que queriam assessoria final, mas eles só fecharam o espaço, decoração e buffet. Então, não adianta ser só uma assessoria final. Então, tem que ter muita coisa. Mas isso acontece, né, Emílio? Muita gente fecha a assessoria final e depois quer a completa. Muitas vezes a noiva, ela tá cobrando alguma coisa nossa, sendo que ela não entendeu o que ela fechou. E muitas vezes, se isso tá sendo recorrente com vocês, é uma coisa para vocês pensarem se os processos que vocês estão estabelecendo realmente está correto. Porque às vezes, se todos os noivos estão confusos ou eles estão pedindo mais, significa que em alguma falha do processo não ficou claro o pacote que eles compraram. Eu sempre indico de 3 a 5, quando a noiva não gosta, me pede mais, eu passo. Porém, eu não falo, por exemplo, se a noiva quiser me dar a sugestão, fulano me indicou esse, não tem problema também, tá? Eu coto com os fornecedores que ela indicar, então eu sempre indico 3, se ela quiser mais, por exemplo. E eu coloco agora limite de visitas. Por quê? Porque já aconteceu comigo, mesmo com os orçamentos planilhados comparativos, teve uma noiva que ela quis visitar bilhões de espaços e ela queria minha presença por isso. Daí eu cobro o deslocamento. Porque o que eu explico pra ela? Que cada fornecedor que a gente for fazer, então isso é uma coisa bem legal que eu vou explicar pra vocês, vou até desenhar, tá? A doida, né? Vou pôr um flip chart aqui também. Então assim, pensa comigo. Nós temos assessoria completa e nós temos assessoria final.
O que é muito importante para você? Por isso que eu falo que a gente tem que pensar nos processos. Na assessoria final, quantas reuniões que vocês fazem com o cliente? Eu faço, em média, cerca de 8 reuniões da minha assessoria final, tá? Na assessoria completa, eu faço no mínimo 40 reuniões. Isso é o mínimo, então vamos lá. Na assessoria completa, eu faço cerca de 40 e na assessoria final. Por que eu digo mínimo? Vamos lá. O que acontece? A gente tem que pegar, olha, vamos visitar espaço. Você vai visitar espaço. Você visita 1, 2, 3 espaços. Daí, ela gostou de um deles. Daí você volta para a reunião e volta para a reunião final. Então, cada fornecedor que você for fechar, você vai fazer no mínimo 5 reuniões. De doce. Doce eu não acompanho, mas eu indico, por isso que diminuiu. Pois é, Emília, muito disso. Tá ótimo. Peraí. Então, vou já mandar aqui. Depois eu mando o print posto o print. Então aqui, 5 reuniões por segmento. Então aqui, ó, agora ficou melhor, né? Nada como ter as canetas coloridas, né? Então o que a gente tem que entender? Na assessoria completa, eu acompanho nas reuniões e na final eu vou nas reuniões finais. Qual reunião final que a gente coloca? Então, final é final. Então assim, eu acompanho na reunião final. Eu faço a primeira reunião com os noivos que eu contabilizo, porque eu tive um custo de deslocamento, né? Independente se eu for fechar ou não com o noivo, esse custo já tem que estar incluído no meu orçamento. Então eu faço a reunião com os noivos, eu vou na reunião final com o espaço, eu vou na reunião da visita técnica, muitas vezes tem decoração, eu acompanho prova de vestido, se tiver banda eu vou também, então às vezes acontece algumas outras coisas e às vezes eu faço uma reunião com os noivos. Então, para mim dá essa média. Tem gente que faz menos, ok também. Na assessoria completa, são 5 reuniões em média por segmento que a gente faz. Então, 5 para fechar foto, vídeo, às vezes é um só, beleza, já mata esse problema. 5 reuniões para fechar decoração. E assim vai, no cada fornecedor. E daí a noiva quer uma assessoria personalizada. O que eu vejo, tá? Na personalizada, eu faço um termômetro. Então, aqui são 40, aqui são 8. Na personalizada vai ser quanto? Depende. Depende do quê? Do que ela já tem fechado. Por quê? A noiva, ela fechou. Só falta pra noiva fechar vestido e docinho. Só falta 2 fornecedores. Ou não, ela pega e na assessoria completa ela só fechou que nem essa cliente minha. Só tem espaço, buffet e decoração. Então, o que eu pego? A gente tem um valor X da assessoria completa e a gente tem um valor X da assessoria final. O que a gente tem que entender? A gente tem que analisar a questão de processos, porque eu sei que cada cidade trabalha de uma forma e eu quero que vocês analisem qual que é o custo que vocês têm para ir em 5 reuniões. Por quê? Maíra, eu vou de carro. Eu vou de carro, gasto estacionamento, gasto combustível. Eu vou de ônibus, eu gasto tanto de tempo e tal. Então, qual que é o seu tempo? Na minha cidade é tudo perto. Ótimo, cada um tem que entender o ponto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e calcular tudo isso. Então, o que eu faço? Na assessoria final, mas ela quer o acompanhamento em tais fornecedores. Ou não é que ela quer? Eu vejo o que ela precisa e eu mostro a necessidade desse acompanhamento. E daí eu cobro a mais. Então, pensa que o seu custo de deslocamento hoje para ir em uma reunião é de R$50. Então, para cada fornecedor que ela precisa fechar, o custo vai ser o quê? De R$250. Ok? O que eu pego? Eu pego o valor da assessoria completa e abato o que o cliente já fechou. Então, o valor da assessoria completa, eu tiro R$750. Tá? E daí, eu começo a personalizada. Ou, Maíra, ela quer assessoria final e ela quer mais 4 tipos de acompanhamento. Então, 4 tipos de acompanhamento, eu aumento mais R$1.000 no valor da assessoria final e eu acompanho ela nisso. Então, eu acho que a personalizada desta forma, ela fica mais justa com você e com o cliente. E quando você explica a média, por que eu digo média? Porque às vezes tem fornecedor que vai mais reunião, tem fornecedor que vai menos. Então, pelo menos, ela entende
que ela tá pagando pelo seu trabalho, pelo seu acompanhamento, tá? A reunião final agenda no espaço com todos esses que você citou, 2 passos de 1 hora para cada. Ótimo. Mas assim, é isso que eu quero que vocês entendam. Independente de você marcar num dia só, são 4 reuniões, você tem esse custo. A sua hora vale. Você pode não ter o seu deslocamento, mas você tem que contabilizar todas as reuniões. Tem gente que fala assim, ai Maíra, eu fui em 9 lojas de vestidos, fiquei 2 dias com a noiva. E você cobrou por isso? Muitas vezes não, então a gente tem que entender tudo isso. Aqui, costuma acompanhar os noivos em todo o processo. Qual momento você acha que o casal pode ir sem a nossa presença? O casal, assim, só dando mais um toque pra Eliane, a gente tem que valorizar sempre o nosso tempo, tá? Então assim, são 4 fornecedores diferentes, independente de o seu custo ser menor, o seu tempo vale, porque você podia estar lá fazendo outra coisa. E muitas vezes quando você marca um dia de reunião final com muitos fornecedores, você fica muito tempo ali, tá? Então assim, você fica muito tempo ali, tô vendo que o povo já tá se encontrando aí, né? O povo tá com saudade, vamos fazer mais bate-papos visuais, depois eu marco o encontro no Zoom, que daí todo mundo consegue falar e conversar, tá? Então o que a pessoa tem que entender? A pessoa tem que entender que o processo nosso tem que ser cobrado e muitas vezes nós não estamos valorizando isso. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não perder, tá? Quando que eu acho que os noivos podem ir sozinhos? Gente, vamos ser sinceras. Os noivos podem ir sozinhos em qualquer tipo de reunião. Tem noivo que casa sem assessoria, eles vão em tudo. O que eles precisam? Eles precisam de ter uma orientação. E é isso que você tem que vender para o seu cliente. Você não tem que vender para o seu cliente a sua presença física. O que você tem que vender para o seu cliente é o seu conhecimento. Que o diferencial entre você e os seus noivos é quantos casamentos você já fez, é tudo que você estuda, é você estar aqui hoje fazendo uma live, buscando aprender mais, buscando desenvolver mais. Então, eu não deixo um noivo meu, independente do pacote, com dúvida. Muitas vezes os nossos noivos, eles acabam tendo dúvidas, tá? Por quê? Porque a gente não deixou claro algumas coisas. E assim, o que a gente tem que entender sempre? Que o óbvio não é óbvio. Então assim, o óbvio não é óbvio e o noivo ele nunca casou. Então ele tem que entender que ele vai ter que, por exemplo, entender um pouco mais sobre flor de decoração para saber o que ele está contratando. Que ele vai ter que entender um pouquinho sobre, olha, que o valor do convidado não é apenas o valor do buffet. Que o valor de um convidado numa festa inclui a mesa, a cadeira, a toalha. Então assim, tem um monte de coisas. Vamos lá, sobre hora extra dentro do orçamento, eu cobro um valor por pessoa, tá? Então no meu contrato já diz assim, eu não cobro porcentagem pelo valor do meu contrato e o valor que eu cobro do cliente é o valor que eu repasso aos noivos. Então o valor da hora extra que eu cobro é R$50 por pessoa por hora adicional. Então eu explico bem tranquilo que o contrato está sendo fechado pelo número de horas do buffet. Se ele for aumentar o tempo de festa, todos os fornecedores vão cobrar hora extras, inclusive eu e minha equipe. E eu abro um sorriso. Gente, nenhum relógio trabalha de graça, nada trabalha de graça. Então a gente tem que pegar e cuidar disso, tá? Então eu acho que isso tudo é muito importante. E quando você tem esses processos bem definidos, quando você mostra para o seu cliente que você realmente é uma empresa, que você, independente de você ter escritório ou não, ser uma empresa vai ser a questão dos processos que você está fazendo, tá? E tendo essa rotina. Quando você consegue explicar para o seu cliente, olha, eu tenho uma média de valor de cada reunião, de cada segmento, funciona assim, 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 ele vai valorizar seu deslocamento. E teve noiva já que ela falou assim, Maíra, eu sei que a gente já estourou o número de reunião, eu te pago a mais para você ir comigo, porque eu faço questão da sua presença. Gente, pagou, levou, tá? Beijo, Emílio. Até mais, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que pegar e cuidar dos nossos processos. Então, assim, como que a gente vai fazer? Na assessoria completa, eu vou acompanhando em todas as reuniões. Na final, eu vou acompanhando em menos. Beleza. Você fez todas as suas reuniões. Qual que é o seu processo mais importante? O seu processo mais importante é o seu roteiro. Tem gente que chama de cronograma, de roteiro final, de cerimonial, o que for, gente. Por quê?
tudo que os noivos planejaram, ele vai ter que estar no papel. Por quê? Porque são detalhes, a gente não pode esquecer. E o que eu vejo que é falha de muitos fornecedores é o quê? Ai, eu vou em um monte de reunião com os noivos, eu faço post de várias fotos com os noivos e no dia meu roteiro é um lixo. Gente, tem muita gente ruim aí, tá? Tem gente que fala assim, Mary, você vai falar assim, vou. Você vê o roteiro mal feito. Então assim, que a pessoa não tem uma ordem lógica. Então se prepara para fazer aquilo. Não adianta você querer cobrar da sua equipe que ela tenha um bom posicionamento, sendo que você não se preparou para aquilo. Qual que é a obrigação da sua cliente, da sua equipe? A sua equipe tem a obrigação de entender tudo do evento? Muitas vezes não. Mas você tem a obrigação de explicar por qual parte ela é responsável, tá? E todo o meu roteiro do casamento eu mando para os noivos aprovarem. E uma coisa muito importante que eu explico para os meus clientes: tudo que é combinado sóbrio a gente não altera bêbado, tá? Então assim, eu não altero o roteiro da festa no dia da festa. Por quê? Porque já aconteceu da gente fazer uma vontade dos noivos e depois eles simplesmente quererem mudar e depois falar assim, não, mas não era pra ter feito assim. Então, gente, eu sigo o roteiro, meu roteiro eu envio, porque eu sei que tem assessor que não gosta de mandar o roteiro pros noivos. Eu não tenho medo nenhum de mandar, eu falo que assim, o roteiro tem que ter a cara deles, eles têm que ter ciências. E hoje em dia eu mando tarefa pros noivos, né? O roteiro religioso, eu deixo o script, mando pros noivos, eles preenchem e me mandam de volta. Eles me mandaram isso, eu mando o roteiro da festa. Eu já faço o roteiro com várias perguntinhas e eles vão personalizando. Então a gente vai incluindo as informações de acordo com tudo aquilo que eles planejaram. Então assim, eu acho que isso é bacana quando a gente tem esse processo. Olha, você faz essa coisa, devolve. Por quê? Tem muita gente que faz o roteiro com os noivos presencialmente. E o que acontece? As pessoas perdem 3, 4 horas. Várias pessoas, Bárbara, não mandam cronograma para os noivos, tá? Então assim, eu faço os noivos lerem, conferirem, verem se tá tudo ok. Então assim, o que eu acho que é bacana? Quando você manda pros noivos o roteiro, eles pensam em casa e no dia eles vão tirando as dúvidas, porque a nossa função é essa, não é sentar e tipo, ser babá de noivo. Já fui muito, gente, já fui. Já fiz reunião que demorou 2, 3, 4 horas, já fiz. Mas hoje em dia a gente tem que entender que o nosso tempo vale e valorizar o tempo do cliente também, tá? Então assim, a festa é deles, eles têm que ter noção de tudo. Sim. E essa questão do... que a Ali falou, da questão do bêbado e sóbrio, é muito importante mesmo. Eu não altero, tá? É muito importante os noivos, eles entenderem isso. Por quê? Tem vezes que a pessoa fala assim, eu não quero que ninguém pegue o microfone. Daí tão bem louco. Não, pode dar o microfone pro meu tio. Daí o tio começa a cantar, o tio não sai do microfone, depois da filmagem eles odeiam. Não gostam. Maíra, você permitiu. Então, hoje em dia eu falo, não permiti nada, ninguém pega microfone, ninguém faz agradecimento. Surpresas não, porque tem gente que odeia surpresas, então eu sempre falo, tipo, tem certeza? Então assim, se a surpresa for fofinha, e é o que eu falo que a gente tem que ter empatia, né, gente? Se eu não gostar da surpresa, se fosse numa festa minha, eu não sugiro isso, não aceito a surpresa, tá? Então isso é bem importante. Então, a gente vai ter todo o roteiro da festa. Então, o que eu faço? O meu roteiro, ele é dividido em etapas, tá? O meu roteiro. Ele tem a primeira parte da cerimônia. Daí, depois da cerimônia, eu coloco a lista de fornecedores. Daí, depois dos fornecedores, eu coloco os endereços importantes. E daí, depois eu coloco o cronograma. Depois do cronograma, eu coloco as observações importantes. Observações de montagem. Aquela que vai escrevendo e fica errado porque a vida é como ela é. Então eu sempre faço o roteiro da cerimônia, a lista de fornecedores, os endereços, depois eu ponho bonitinho pra vocês, tá? O que mais eu coloco nas observações importantes? Eu faço as observações importantes com o nome de cada fornecedor e tudo aquilo que ele se comprometeu nas reuniões finais. Então, esse roteiro eu já vou atualizando durante o processo, tá? Então, o pessoal não gosta, mas vou ser bem sincera, Bi, não é questão de gostar ou não, o casamento é deles.
Então, quem vai escrever a ordem que eles querem que entre os padrinhos, colocar o telefone dos padrinhos, são eles. Eu não dou tarefa muito longa, não. Normalmente, tipo, é uma página só. Não pego o microfone em momento nenhum. Não converso com os convidados, não, tá? Eu só converso com os convidados na hora de confirmar a presença. Só. Eu acho que eu já falo bastante, só. Então, esse tempo de planejamento, Li, eu cobro no pacote. Então, os noivos, eles entendem que por eles quererem toda essa exclusividade e esse tempo, existe um valor. Então, eles não estão pagando só pelo meu deslocamento, eles estão pagando por toda essa parte. E o que eu acho que é bacana? O que tem dado muito certo? Eu mostro para os noivos os roteiros. Então, eu sempre tô com alguma pasta de algum casal. Então, cada evento meu eu tenho uma pasta. Então, isso é um processo. Cada evento meu eu tenho uma pasta. E nessa pasta tem o nome dos noivos e tem todos os contratos. E em cada reunião eu vou anotando tudo isso, tá? Então isso é muito bacana para as pessoas. Então vamos lá, vou respondendo por ordem de assuntos. O cronograma para os fornecedores. Eu resumi. Na verdade, a parte dos fornecedores eu só mando as 4 primeiras partes. A observação de montagem eu não mando, então eu só mando os endereços importantes, a lista de fornecedores, a cerimônia e a festa. Ah, e a pessoa só vai pra festa? Eu corto a cerimônia e só mando essa. Eu só mando a parte da cerimônia pra todo mundo se a cerimônia for no local. A cerimônia da igreja, não. Então eu resumo, porque daí normalmente ele vai receber 2, no máximo 3 folhas, tá? E uma coisa que eu faço que é legal, na lista de fornecedores eu já coloco os arrobas de todo mundo. Então isso já vai ajudando também, tá? Então daí eu acho que isso ajuda bastante. E eu acho que é isso, sempre os noivos aprovam o roteiro e daí eu mando pra todo mundo. E eu acho que é bacana. Sério? Não, gente, eu acho que a gente não precisa falar. Na verdade, nem o DJ eu acho que precisa falar. Eu acho que a festa hoje ela pode ser fluida, né? As coisas têm que acontecer naturalmente. Eu gosto de falar da questão tipo, ai, se os noivos quiserem que anuncie a entrada deles, ótimo, a gente anuncia. Senão a gente só coloca uma música mais animada e as pessoas já entendem, porque eles estão esperando a entrada dos noivos na festa. Então, assim, eu soube que tem alguns cerimonialistas que narram até a ordem do jantar. Eu falo que a gente tem que entender no seu contexto, se funciona, tudo. Mas eu acho que menos é sempre mais. Eu gosto da festa quando ela flui independente, tá? E eu acho que essa é uma questão que a gente tem que explicar para os noivos, que todo mundo espera alguma coisa de uma festa. Todo mundo espera essa ordem, então a gente tem que entender, até mesmo para não atrapalhar. Então tem noivo que às vezes tipo, mas eu espero isso. Então, por exemplo, por que eu falo que mesmo na assessoria final, eu gosto de acompanhar alguns processos? Gente, eu gosto muito de ir na prova de vestido, porque é na prova de vestido que eu oriento todas as questões importantes. Então, por exemplo, olha, eu só vou arrumar o véu na hora que for necessário, na hora que puder. Por quê? Porque tem madrinha que quer mexer no véu o tempo inteiro. Tem gente que quer fazer tal coisa. Então, assim, na prova de vestido, sempre vai estar as pessoas que a noiva julga mais importante pra ela. Então, eu já explico tudo. Nesse momento, eu já explico também sobre, por exemplo, a entrada, como segurar o buquê. Então, a gente já faz tudo isso, tá? Peraí que eu perdi. Com os padrinhos e mães das daminhas, você fala quando as noivas pedem? Gente, falo sim. Na verdade, hoje em dia eu desenho a cerimônia, tá? Então eu mando esse desenho pra todo mundo. Deixa eu ver se tem uma pasta. Não tem, depois... tem aqui, pera só um minuto. Então aqui, ó. Essa é a pasta dos noivos da semana passada. Então aqui tem todos os contratos. Tudo. E daí, ó, tem até as observações. Eu sempre escrevo em caneta colorida em tudo na vida. Tá vendo? Vou escrevendo. Vou anotando. E daí aqui já tá o casamento arquivado, o que realmente eu guardo, de tudo que sobrou no evento. Daí aqui, ó, tem o mapinha de mesa, que foi setorizado por cor. E esse é o roteiro da cerimônia. Na foto eu mando colorida,
né? Mas eu imprimo no preto e branco pra gente economizar o desenho assim, ó, no PowerPoint. Então, tava no Word, agora eu desenhei no PowerPoint que eu acho que é mais fácil. Então aqui, ó, tem a ordem de entrada dos casais e aonde eles ficam posicionados. E era um casamento que tinha bastante casal de padrinhos, tá? E daí eu coloco as observações importantes, os dados e isso eu envio. Junto com isso, eu também envio algumas observações, tá? Observações tipo de chegar, de se alimentar, de tudo isso. Antigamente eu fazia muito ensaio, hoje em dia eu não faço mais ensaio, eu não acho necessária a questão de ensaio. Tá de cabeça pra baixo? Eita! Eu vi do lado certo. Mas depois eu sempre posto, ó, não tá de cabeça pra baixo não, tá de cabeça certa. Mas vamos lá. Depois quem quiser, eu sempre vou mandando, tá? E eu recebi esse arquivo, na verdade eu falo que o que é bom dos outros a gente sempre tem que pegar e melhorar pra nós, tá? A Matsa que deve estar lendo de ponta cabeça, né, gente? Meus alunos são assim, tipo, tudo de cabeça pra baixo, então beleza. Sempre vai dar uns que dá tilt e tá ok. Então, o que eu faço? Eu busco criar esses processos. Eu vou pôr esse roteiro da cerimônia e envio pros padrinhos, sim. Eu vou ser bem sincera, eu não gosto de estar em grupo de padrinhos, tá? Eu não gosto de estar em grupo de padrinhos, mas se os noivos pedem, eu até topo e depois eu saio, não tem problema. Eu acho que a gente perde muito tempo. A escrita ao contrário aparece sempre, porque a tela inverte. Não sei o porquê, mas isso acontece. Mas beleza, depois qualquer coisa, se vocês... O pessoal sabe que vai me chamando e eu vou respondendo. E daí eu gosto de desenhar. Por que eu comecei a desenhar? Porque eu descobri que as pessoas entendiam melhor. Então antes meu desenho era mais feinho, e daí depois eu prefiro. Então assim, eu prefiro mandar as informações para os padrinhos de forma individual. Então eu mando no WhatsApp e eu mando um roteiro explicando que horas que eu quero que eles cheguem, como que vai funcionar, tudo isso, tá? Então eu acho que... E se os noivos têm grupo de padrinhos, eu mando a mensagem pros noivos e eles que enviam. Eu pergunto, você tem grupo de padrinho? Tenho, Maíra. Então tá, manda isso pra eles. Não, Maíra, não tenho. Então beleza. Daí eu mando de forma individual. E eu uso o Zap Wedding pra enviar. Se não, eu até já mandei uma dica, posso mandar ela de novo pra vocês, que é de como a gente pegar e enviar a mensagem sem ter que salvar o número das pessoas no WhatsApp, tá? Então, pego sim. Na verdade, é essa tarefa que eu falo que eu mando pros noivos, Helena. Eu pego o contato de todos os padrinhos. Vou pegar aqui o roteiro pra vocês verem. Então, aqui, ó. Esse é o roteiro meu. E aqui tá a lista dos padrinhos, pra que lado ele vai, e o nome e o telefone, ó. Tem o nome e o telefone de todo mundo. Agora eu vi que tá ao contrário mesmo. E tá vendo? Aqui eu coloco quem vai sentar na primeira fileira também, tá? Então, eu pego e no horário do convite, se as pessoas não estão lá, eu vou ligando, tá? Fica tranquila, gente. Pode contar comigo. Hoje, inclusive, eu já vou agendar todo mundo que tava com as consultorias pendentes da mentoria comercial, tá? Então, Carol, é isso. Eu pego sempre todos os contatos e a minha equipe recebe todos os roteiros, tá? Então, assim, eu acho que a gente... E quando eu mostro isso pros noivos, no primeiro atendimento, eles gostam muito, sabe por quê? Eles sabem que a gente tá cuidando de todos os detalhes. Daí, quando eu mando a tarefinha pra eles, eles fazem e não reclamam. Então, é a questão da gente se antecipar, explicar de tudo como funciona. Se você explica o processo, os noivos vão entender, porque assim, ninguém... Por exemplo, você não vai fazer uma casa sem aprovar a planta, sem aprovar o orçamento. Você não consegue fazer o casamento da forma com que eles imaginaram sem a parte deles. Então, assim, eu falo que os noivos, eles têm que querer também. Eles têm que querer casar e contribuir pra isso, tá? Então, daí eu vou colocando todas as informações importantes. Porque, tem noivo que quer fotos posadas. Então, daí eu já coloco as fotos que eles querem. Por quê? Porque às vezes a gente esquece. E daí no dia eu falo, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, já fez aquilo. E a gente vai ticando tudo. E por que eu passo isso pra todo mundo da minha equipe? Porque pode acontecer alguma coisa e eu não estar no evento. Ou de eu cair, alguém cair, se machucar. Então assim, todo mundo sabendo tudo é certeza de sucesso. Então é isso que eu falo que a gente tem que ter processos. A gente tem processo e todo evento tem que fluir da mesma forma.
Ai, Maíra, mas você vende a personalização. Gente, eu vendo a personalização do evento. E cada evento vai ter a mesma cara. Mas eu tenho que ter processo. Além desses processos que eu tô mostrando pra vocês, eu tenho o relatório final. Tá? E daí... Então, sobre as atividades da equipe, eu não vejo necessidade. Tanto é que, assim, lista de tarefas é uma coisa que eu não mando pros noivos. Porque os noivos não precisam saber quem montou a mesa de bem-casados, quem montou a mesa de doces e quem vai fazer lista. Isso eu já não vejo necessidade, tá? Mas não tem necessidade nenhuma. Mas no relatório final, eu acho bacana a gente pontuar. Tem gente que pergunta, ai, Maíra, você manda o relatório pra todo mundo? Muitas vezes não, tá? Eu acho que o relatório não é o momento da gente estragar a festa dos noivos. Então a gente fala assim, como assim estragar, gente? Tem gente que acha que relatório final é uma hora de mostrar serviço. Ah, teve algum problema no evento, alguma coisa? Eu mando. Normalmente eu mando só o básico. O relatório que eu termino na reunião, eu já tiro foto. Eu vou preenchendo o que sobrou de bebida, tudo que tá devolvendo, tudo isso, sempre mando pros noivos. Isso ok. Agora, pontuando alguma falha, normalmente quando os noivos pedem alguma coisa mais elaborada, tudo, daí eu envio. Se não, até já mandei em grupo, que foi simplesinho. Quando o espaço decorador não fornece a planta baixa, se eu crio da mesma forma, crio. Se precisar ser setorizado, sim, eu vou lá no espaço e desenho. Daí é isso. Vai ser no PowerPoint, mas eu desenho sim. Desenho porque pra mim facilita. Mas boa parte dos noivos também não estão pedindo setorizado. Então, assim, você não tem essa habilidade, não vai conseguir, gente, não inventa pra cabeça. Porque pra fazer uma planta vai sair um custo de 300, 400 reais se você for pagar profissionalmente. Vai valer a pena? Em muitos eventos não, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado pra gente não dar ideias mirabolantes. Gente do céu, falei quase 1 hora, hein? Mas espero que vocês tenham entendido a questão da gente ter processos. Então, eu acho que a gente tem que entender que cada festa vai ser única e cada evento é único. Tem noivos que a gente faz questão de fazer alguns extras, né? E tem noivos que não. Então a gente tem que tomar o cuidado. Mas claro, se o cliente quiser setorizado, você vai explicar pra ele. E se gerar custo pra você, você repassa. Porque, por exemplo, por mais que às vezes os custos sejam pequenos, eu repasso pro cliente porque ele tem que valorizar. Eu não vou cobrar minha impressão, nada disso. Mas, por exemplo, tive que comprar um papel diferente pra alguma coisa que ele pediu, eu vou repassar esse custo. Então, ele não vai dar, porque em 2 minutos a live vai acabar e vai fechar. Porque só pode ficar 1 hora no ao vivo, tá? Que bom que vocês gostaram. Se quiserem, vamos mandar mais mensagem. Eu vou falar na quinta-feira sobre outros assuntos mais importantes. Então vai ser um mês todo que eu vou conversar com vocês. Toda terça e toda quinta, tá? Sempre às 9 horas da manhã. Eu achei que esse foi um horário bom. E daí, qualquer dúvida, me falem. Os meus cursos já estão com as datas novas, tá bom? E daí, a Dai hoje eu já vou agendar a mentoria, a Will também, as pessoas que estão precisando, a Zilma, tá bom? Gente, deu aqui tempo restante, 1 minuto e 57. Não vou deixar salva não, que foi o que eu comentei no início. Quem se programou pra entrar aqui, conseguiu o conteúdo e eu vou valorizar quem tiver pontualmente, tá bom? Então é isso. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, vem na próxima. E depois eu vou postar só um resuminho, só para as pessoas não perder. Não tem problema. Depois eu vou até ver de marcar. Que bom, gente. Fico feliz que vocês gostaram. Fico feliz pelo carinho de vocês. Continuem rezando, tá? Por mim e pela minha família. Vou buscar trabalhar, ocupar a mente de forma produtiva, porque com certeza era isso que meu pai queria. Muito obrigada por carinho sempre, tá bom? Beijo, gente. Até mais.